Oi, sejam bem-vindos ao vlog lendo a fantasia mais hypada para mim, de vocês para mim, dos últimos tempos. Se você não me conhece, eu sou a Ju, eu gosto de ler fantasia, clássicos, contemporâneos, eu estudo letras e seria muito legal se você seguisse este canal porque a gente tá na meta de 20k até o final do ano, seria muito bacana se a gente conseguisse. Eu também tenho o Clube do Livro no Catarse, caso você queira apoiar esse canal financeiramente, onde a gente lê um país por mês e focado em autoras mulheres. E é isso no geral, vamos pro vídeo. Oficialmente indo começar Babel. Vamos lá. Eu tenho a versão em inglês e eu vou tentar atualizar vocês a cada 100 páginas ou coisa assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô em live. Iha! Eu li o primeiro sprint oficial, todo o Babel, e eu tô na página 36, e realmente esse livro da autora fala muito mais sobre a parte linguística já do que o outro que eu li, né, que foi o que é a trilogia. Esqueci o nome, meu Deus. E eu só li o primeiro da trilogia, mas eu ainda assim achei que ficava muito claro quando ela falava dos sotaques e da forma que as pessoas falavam, enfim, que ela já tinha estudado literatura e linguística. E uma coisa muito interessante é como a história se faça de um menino que ele vê a mãe dele morrer e aparece um cara e vem buscar ele, porque ele tem um talento para uma coisa. E esse cara só quer dele que ele estude várias línguas, em troca ele dá abrigo e lar, enfim. Ele se realmente dedica aos estudos. E ele é chinês e ele leva ele para Londres, né? Ele fala algumas línguas. Ele já sabia falar inglês por causa de uma mulher que ensinou para ele mandarim e a língua cantonês. É interessante esse aspecto que o professor, que ele chama de professor, que é a pessoa que vai, né, cuidar dele agora, ele só se importa com mandarim e não quer que ele lembre da língua original. E daí isso me lembra, tipo, que ele fala em alguns momentos, tipo assim, mas que ele não pode esquecer a língua que ele quer manter e tem que continuar falando, mesmo que for a tua materna. Porque assim que você para de viver no mundo que tem a sua língua, você para de pensar no mundo com a sua língua. Isso me fez pensar na colonização, principalmente na colonização do Brasil, né? E aconteceu em muitas partes da Ásia também, de proibirem uma língua, mas enfim, de como no Brasil antes tinha uma língua geral, que era tipo uma mistura de línguas indígenas, e ela logo, sabe, desapareceu, e hoje em dia a maior parte da população, tipo, maior mesmo, só fala em português, né, e não tem nenhum contato com a língua indígena mais. Então, me faz pensar bastante nessas coisas, e foi isso que eu anotei até então. Tô na página 37 e gostando bastante desse. É isso. Oi! Estou aproveitando o pôr do sol no meu quarto, que é lindo, tem uma luz maravilhosa. O intuito desse vídeo é de atualizar sobre Babel. Shine bright like a diamond. E na página 121 de Babel e cheguei na parte 2 e tenho algumas coisas pra dizer. Eu tô tentando atualizar vocês a cada, sei lá, 100 páginas, mais ou menos assim. E eu tinha começado a falar, eu acho que na página 30. E continua muito interessante a parte da linguística. Agora a gente tá entrando um pouco numa certa rivalidade entre a linguística e a literatura e quem de verdade tem o poder. E daí é muito legal uma parte que o professor da Babel, né, que ele vai falar. Bom, eu não expliquei. Agora a gente tá com o nosso protagonista,
O Robin, ele foi pra Universidade de Oxford, passou um tempo, né? Passaram anos, só que são poucas páginas, porque a maior parte do livro vai se passar em Oxford, e ele está trabalhando pra Babel. E no caso ele foi, né, passado como... Não é trabalhando, ele está estudando pra Babel. Então ele foi passado na parte de linguística, enfim, tradução e não sei o que. Aí, uma parte muito interessante foi que um dos professores de Babel fala pra eles assim: nossa, na verdade, quem tem tanto poder poderia ser a literatura. Mas eles estão muito preocupados, tipo assim, romantizando as coisas e falando coisas românticas, sabe? Escrevendo romances do que realmente revolucionar o mundo. Porque eles falavam, tipo assim, pra você saber traduzir, e de verdade, assim, um pedaço, né, de alguma coisa, você tem que passar por uma parte de você ser coautor, porque você escolhe as coisas, né, e nada é 100% passável de uma língua para outra. Então, essa parte de você também ser um escritor dentro daquilo e de você precisar conhecer toda a língua e você precisar conhecer toda a cultura e não só, tipo, as palavras faz de você um bom tradutor, né? E eu acho isso muito legal, principalmente pra quem estuda letras e, enfim. A gente tá tendo a introdução dele com esses novos amigos, que pelo visto vão ser o grupo dele. A gente tem mais um menino e 2 outras meninas. E é muito raro nessa época ter meninas trabalhando, então elas sofrem um preconceito. O outro amigo dele também é asiático, mas ele é indiano. Então ele sofre ainda mais preconceito por aparecer mais fisicamente do que o Robin aparece ser chinês. A gente encontrou uma pessoa misteriosa que vai fazer ele começar a duvidar dos intuitos de Babel e do intuito de transformar prata em magia por meio de tradução, sabe? Por meio de palavras. E daí ele vai ficar, tipo assim, abalado com isso. Até o momento, gostando muito, muito, muito dessa leitura. Tô achando ela bem fluida, bem rápida. Não estou conseguindo ler, assim, loucamente, porque, né, vocês sabem que o meu ritmo de leitura ainda anda meio... Mas eu tô gostando. Eu só queria que... Eu espero, pelo menos para essa segunda parte, que a gente se envolva mais com os amigos dele, sabe? Que a gente crie esse laço com ele, porque... O que acontece? A gente tem essa escrita que já fala mais ou menos o que alguma coisa de errado vai acontecer entre esses amigos. Logo desde o começo, né? Tipo, então no primeiro encontro deles juntos, dos 4, fala assim: o Robin devia ter prestado atenção, que esse momento, assim, de união, de confiando, assim, em tudo, podia ser um negócio, um alerta, né? E daí eu fico tipo assim, porque, quando tudo entrar em ruínas, ele vai pensar nesse momento muito. Então a gente já tem que alguma coisa entre os 4, né, também vai acontecer. Eu gosto quando os livros fazem isso, de colocar do nada acabou a luz. É isso, gente. O pôr do sol se foi. Mentira, tem uma nuvem agora, mas enfim. Eu gosto quando os livros fazem isso. Eu acho interessante esse processo da narrativa de interferir nesse sentido. Tipo assim, opa, vai dar algo errado. Mas eu quero me sentir conectada pra sentir quando algo dá errado também. Apesar de eu já saber, sabe? E é isso que eu espero das próximas atualizações. Enfim, lindo esse livro, tá? Lindo, lindo. Queria dizer que eu me sinto muito o Remy, que é o amigo do Robin, porque ele fala... Ele reclama da comida da faculdade e diz que ele perde peso porque ela é ruim. Sim! Eu voltei a ganhar peso só quando eu parei de comer uhul, porque tá em greve. Ai, mas eu te amo, Ru, de 1,50, tá? Você é tudo para mim. Oi! Faz um tempo que eu não atualizo sobre Babel e eu queria atualizar vocês, porque eu já tô na página 285. Eu continuo achando muito, muito interessante. Tipo assim, um dos melhores livros de fantasia, que a fantasia mais faz sentido pra mim. Acho que por isso dá letras. Então o negócio da magia pra mim tem uma explicação muito interessante, muito complexa, muito bem explicada. É um mundo muito bem desenvolvido, que tem, obviamente, muitos traços do mundo real, né? E, enfim, é uma Londres de 1800 e pouco. Então a gente tem todas as coisas que tinha em Oxford em 1800 e pouco,
mas com essa Babel no meio, né? Essa Torre de Babel, que é onde fazem o trabalho de prata que influencia na magia. E para esse trabalho de prata é necessário as pessoas que tenham a língua, que sonham na língua que a tradução exige. Então, por isso que eles pegam uma pessoa que morou em outro lugar, que nasceu em outro lugar, porque a pessoa tem que saber com certeza a língua que ela vai traduzir para essa magia funcionar nessas barras de prata. E isso é muito interessante. Todas as vezes que ela fala sobre literatura, tradução e como a magia funciona, são marcações que eu faço. Vocês vão ver depois, eu vou colocar as tags e vai ter muita coisa marcada deste lado. Eu vou dividir em duas cores. Mas eu queria dizer que, assim, eu não tenho muito apego pelos personagens. E isso é uma coisa que eu também senti em A Guerra da Papoula, da mesma autora. Eu acho ele meio... eu não sei quem ele é, sabe? Ele é um narrador que não é narrador, então, tipo, o narrador acompanha ele, mas a narração não é da visão dele, né? E eu acho... eu vou só fechar aqui. Acho que daí faz menos barulho de cidade. E eu acho que é uma pena isso, porque no começo eu achei, nossa, esse livro ela vai se aprofundar mais nas relações que ele constrói. Mas até agora eu não senti. E eu queria que muito fosse uma coisa entre o grupo e eu conhecesse cada um deles e que eu soubesse por que realmente eles se aproximaram e que trocas que eles têm. Mas sempre que vai falar do grupo é meio que uma narração por cima, sabe? Tipo, eles faziam muito isso, eles nananã. Só que não nos mostra de verdade, então é muito contar e não mostrar. Eu sei que muita gente não tem problema com isso em livros, mas eu me incomodo um pouco com essa narrativa que é só contar e não mostrar de fato. Ainda mais se ela tá esperando que a gente sinta alguma coisa por esses personagens, o que parece que a autora gostaria que a gente sentisse. Então, por exemplo, eu achei que ia ser muito bem explorada a relação dele com o Remy, que é o amigo dele do começo, né? Que é indiano. E assim, agora todas as discussões que eles estão tendo parece vazio, porque parece que ela abandonou, pra mim, essa relação entre os dois. Parece que parou de explorar isso. Então, nesse quesito, eu tô achando a escrita não tão preciosa assim. Mas é isso, agora está acontecendo muitas coisas, porque tá rolando traições de alguns lados. E eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer e como vai terminar esse livro. Acho que a gente percebe que o Robin, ele é mais interessado nele mesmo, talvez, do que nas próprias traições. Então ele quer garantir a vida dele do que realmente se importar com as coisas que acontecem ali. Mas enfim, eu acho que talvez o livro funcionaria melhor na versão de outra pessoa e não do Robin. Porque eu entendo que talvez a autora tenha querido pôr uma pessoa que é tipo um anti-herói, né? Ele não é 100% bom, ele não é 100% ruim, ele tem o egoísmo dele, o que eu acho isso muito interessante. Mas, de novo, eu tô achando uma construção muito rasa da pessoa dele. Pra mim, ele não é crível, ele não é real. É isso. Agora eu vou ler. Continuo no quarto do meu namorado. Eu queria atualizar pra vocês. Só falta... na verdade, eu só tenho essa noite e talvez um pouco da manhã de segunda, porque esse vídeo tem que ir ao ar segunda e hoje é domingo de noite já. Tipo, sei lá, umas 6 da noite. 6h30, vai. E, enfim, tem um update sobre Babel. Eu li agora até a página 365, eu estou ouvindo junto com o audiobook. E agora as coisas melhoraram um pouco no quesito dos personagens. Eu tô muito mais interessada agora no Ramy e eu acho que ele tá sendo um pouco melhor explorado e a amizade dele está um pouco melhor explorada. Eu gosto muito da Victoria, queria que ela tivesse mais atenção, inclusive aceitaria alguns capítulos nela. Inclusive, eu acho que isso devia ter acontecido, tá? A gente ter pego alguns outros capítulos, a gente teve um interlúdio do Ramy, mas eu queria que tivesse outros capítulos. Eu não sei se ela tá tentando fazer um plot twist em cima dos estudantes e um deles, na verdade, tiver, tipo assim, contra um ao outro. Mas seria interessante trabalhar um pouco mais eles, porque eu ainda acho que
Infelizmente, por causa desse afastamento de narrativa, todos eles ficaram muito rasos, mas agora estamos melhorando um pouco. Eu tive um dos meus capítulos preferidos, que foi quando acontece o acidente. Eu acho que o livro fica muito mais interessante depois que eles vão na viagem. Eles vão pra uma viagem, eu não vou dar nenhum spoiler sobre que acidente acontece. Eu acho que quem leu vai saber do que eu tô falando, mas acontece no final da viagem, né? Eles voltando, eles vão pra uma viagem em que depois de rolar um monte de coisa sobre traição de Babel ou não, eles vão numa viagem pra China. E daí é pra cidade que o Robin nasceu e ele precisa estar lá como tradutor. E daí lá acontece uma coisa que eventualmente faz acontecer outra coisa, que é a morte de um personagem. Eu não vou falar qual é, tá? Não gosto de dar spoilers, fica ao critério de cada um. Gostei muito dessa cena, muito mesmo. Eu achei muito interessante e eu gostei bastante de como ela acontece. Então, a partir da página 291, pra mim o livro começou a ficar muito mais interessante por causa dessas reviravoltas. Eu diria que o capítulo 18 é o meu preferido até o momento. E daí todos que estão vindo depois dele também são muito interessantes. Eu tinha anotado mais alguma coisa pra falar. Eu não lembro o que era. Eu acho que foi uma coisa que eu ia falar antes ainda. Realmente é isso, assim, esse livro me lembra muito algumas discussões que a gente teve em política e linguística, que pra mim foi uma das, assim, aulas mais essenciais que a gente teve em letras, e a gente tinha uma professora muito boa, que inclusive tem livros sobre isso, que é a Cristiane, e eu vou deixar os livros dela linkados porque eu acho que ela é muito realmente boa no que ela faz, né? E ela tem esse contato de bater de frente, né, com o que muitos linguistas realmente pensam que, né, universalizar uma língua e pegar, por exemplo, fazer um alfabeto de uma língua e usar a gramática dessa língua para descobrimentos seus, é, na verdade, uma forma de colonizar, uma forma de explorar o outro, enfim. E é um dilema muito constante para linguistas que realmente param para pensar sobre isso, né? Porque, tipo assim, tá, mas se a gente não vai fazer o alfabeto para línguas que não tem alfabeto, sabe? Então o que a gente faz? O que é? Qual que é o nosso trabalho? O que a gente deveria fazer nesses lugares? Mas de como, assim, algumas línguas nem fazem sentido ter um alfabeto e que todo esse pensamento vem de um lado branco, europeu, sabe? De, precisa ter tal coisinha, e daí você precisa ter essa outra coisinha, e daí perde o sentido de algumas culturas e perde o sentido de algumas línguas. E não é exatamente o ponto que ela bate aqui, eu acho que o ponto que ela bate aqui é numa forma mais ofensiva ainda, né, de colonização, de tipo assim, vamos extrair a sua língua para usar para nosso benefício e você vai continuar na pobreza, na miséria, nos problemas seus e a gente não vai ajudar em nada com isso. Inclusive, se a gente for tentar fazer algum acordo com você para beneficiar o nosso, então esse lado europeu, né, de colonizador, de se colocar no lugar, mas para se beneficiar. E, enfim, eu não estou falando que todos os europeus são assim, pelo amor de Deus. Estou falando nesse contexto, né, neste livro e no que a gente tem na época da colonização, tá? Calma lá, calma lá, calma lá. Eu sei que tem meus queridos que vocês me assistem de Portugal. Oi, Portugal! Devolva o nosso ouro. Mentira, tô brincando. É só meme, é piadas, tá? Mas enfim, eu acho que esse é um lado muito interessante e é muito interessante se explorar na literatura. E eu acho que essa autora faz isso de modo fenomenal, tipo assim, de uma forma que eu nunca vi. E é muito difícil, assim, você ver livros de fantasia querendo explorar a língua, né, e o poder da língua. Mas a língua tem um poder bizarro, assim, e, enfim, tem todos esses dilemas, né? São pequenos detalhes que eu gosto de ver em outros livros, né, que eu acho que quando as pessoas estudam letras, elas conseguem perceber essas coisas. E quando elas colocam em livros, dá um ar mais significativo para aquilo. Por exemplo, quando você está dominando um local e você muda este local para sua língua, você começa mudando os nomes de ruas depois que você se torna poderoso o suficiente para fazer isso, né? Você começa proibindo a língua materna dessas pessoas, você começa a criar que essa língua ela não é o suficiente, ela não é eficaz, então precisa de uma língua que todos conversem.
Enfim, muito do que aconteceu no Brasil, muito do que acontece até hoje na África, né? Inclusive até hoje acontece no Brasil, né? Porque se a gente parar pra pensar, o português, né, que eu estou falando agora, nesse momento, ele passou por isso. Porque, né, é uma coisa muito interessante de indo, assim, de pensando. E é muito, muito legal ver isso sendo trabalhado num livro de fantasia. Tipo assim, incrível. Anda fazendo calor e anda fazendo sols e pôr-do-sóis lindos, lindos, lindos. Essa semana tá calor, agora tá friozinho, agora é de noite. Mas eu queria estar lendo isso aqui na serra, numa neblina, numa coisa. Ontem fez uma neblina muito forte e daí foi muito legal de ficar lendo. Mas é isso, eu acho que assim, se eu puder, se alguém que tá vendo esse vídeo ainda não foi ler esse livro, guarde para ler num lugar que assim, esteja em semana chuvosa, sabe? Porque como se passa em Londres, ele tem esse negócio da chuva, ele é meio não felizinho, assim, sabe? Uma coisa meio fria, meio, enfim, ele tem esse ar, ele pega esse ar de Londres mesmo. E bizarramente tá me fazendo ter saudade de Londres. Eu conheci Londres uma vez e foi uma das, assim, cidades da Europa que menos fez tchum em mim. Mas bizarramente tá me fazendo querer voltar pra lá, pra Europa. E enfim. Mas eu ainda tô querendo explorar mais do Brasil e da América Latina nos próximos anos, quando eu tiver dinheiro e tempo. O problema de todo estudante universitário, não é mesmo? Mas enfim, é isso. Esses são os meus updates. Eu tô gostando bastante da leitura. Infelizmente sinto isso com alguns personagens, né? Na verdade com todos os personagens, de como eles acabam sendo um pouco vazios de certa forma. E eu tenho um afastamento do leitor com os sentimentos dele e de como eles são, e de como eles se envolvem, de como eles interagem, e do que move eles, e do que emociona eles, e do que aflita eles. Mas eu também acho que, tipo assim, ela tem um ano a mais que eu, sabe, gente? E ela já fez uma trilogia inteira de sucesso e esse livro gigante de sucesso. Então, assim, quem sou eu pra falar qualquer coisa, sabe? Apenas uma mera leitora, apenas uma crítica que ainda nem está formada, enquanto ela tá ali, vivendo no mundo e escrevendo horrores. Então, assim, né? É isso. Eu peguei todos os plots desse livro, todos, absolutamente todos. Página 479. Amanhã de manhã eu termino. Eu queria dizer que eu achei uma parte muito repetitiva, mas depois eu falo. É só pra Ju, que vai atualizar vocês amanhã. Não esqueci de falar isso. Tô mal da garganta. Yay! Falta menos de 100 páginas. Bom, vamos finalizar isso aqui. Eu consegui terminar Babel e foi uma leitura de muitas emoções. Ó, se vocês podem ver, todas essas folhinhas marcadas foram anotações que eu fiz. Eu acho que, como eu falei pra vocês, é uma das melhores magias construídas que eu já vi. Então é um universo que pra mim é o mais crível e o mais perto do que poderia ser. Eu acho que até ler esse livro faz a gente pensar, cara, será que isso não aconteceu mesmo, sabe? Bobo, mas enfim, é tão real que a gente se permite a pensar sobre isso. Muito, muito interessante, tá? Eu acho que tem muitas camadas de língua, colonialismo, de apagamento, de história, e são muitas coisas que a gente vê no curso de letras, pelo menos o meu curso vê, e que eu gosto muito quando aborda. Então, muitas vezes me lembrou uma das minhas aulas preferidas, como eu falei pra vocês, que é de política linguística. Eu acho que o Robin, que é o nosso protagonista, ele se desenvolve um pouco melhor no final. Ele tem, né,
um clique de tipo assim, coisas que aconteceram e daí ele precisa ver essas coisas para ele entender por que ele precisa lutar por essas coisas e por que tá tão perto dele. E eu acho que sim, é interessante pro personagem, porque como o livro todo é construído, ele quase consegue se passar como totalmente branco. Então, diretamente, ele não sofre tanto com outras pessoas, mas outras pessoas da família dele sofreriam muito mais. Precisa desse punch nele pra ele entender o como é envolvido e como o mundo representa, porque ele não quer ver isso. Ele não quer ver que o mundo é ruim, ele não quer ver que essa sociedade que iria dar pra ele comida, dinheiro e que ia servir como lar é ruim. E que ela usa dos outros e abusa de poder. Como, né, todo lugar, enfim, que tem poder, mas enfim. Então, é muito interessante como ele precisa desse estalo pra conseguir ver isso e como esse estalo interfere nele de formas diferentes, né? Ele é um personagem que ele é um pouco sozinho, um pouco triste. Então essa luta nele gera uma raiva maior. E isso é interessante de ler num protagonista, né? Que ele não é perfeito. Isso eu falei, eu adoro em protagonistas, principalmente de fantasia. Eu acho que funciona muito melhor do que o papel da mocinha perfeita. Porém, eu não sei se foi bem escrito o suficiente pra eu saber, sabe, desses anseios. E de muitas formas, os anseios principais dele eram repetidos sem a gente sentir com ele. Então o que acontecia? Ocorreu um acidente tal em que ocorreu a morte de alguém. E daí ele não ficava ele como protagonista, a gente percebendo que ele tava assim lidando com isso. O que acontecia era que daí as pessoas falavam pra ele como ele tava lidando. Daí ele ficava tipo, e daí ele falava pra gente que ele já tinha falado, mas que a gente não sentiu como ele como protagonista. Ou pelo menos eu não me envolvi e não senti. Então, eu senti que ficaram muitas lacunas sobre os sentimentos dele, sabe? Como é que ele se sente de verdade com os amigos dele? O que é essa casa que ele falou? Porque essa narração, que entendo que é em terceira, sabe? Não envolve a primeira pessoa, envolve um narrador, né? Que não é um personagem, mas que a gente sabe, estudando letras, que esse narrador também não é a autora, tá? É um narrador. Então, ele não é um personagem, né, que existe na série, mas ele é, de certa forma, um personagem pro mundo literário aqui. Ele não entra a fundo nos pensamentos, então a gente não sabe o que ele tá sentindo. E apesar de ser um livro que parece ser gigante, ele só tem 550 páginas e ele não explora de verdade esses sentimentos, esses laços, essas ligações. Então pra mim ficou tudo, sabe, superficial. Os personagens que eu gostava era porque eu queria saber mais deles, sabe? Tipo a Victoria, nossa, como eu queria capítulos na versão dela, como eu queria capítulos na versão do Remy. Mas eram todos vazios, eles tiveram interlúdios e, sabe, de poucas páginas, um capítulo só, e era meio, sabe, também não era o sentimento deles, enfim. Eu acho que isso aqui peca um pouco, e eu acho que peca um pouco também em Guerra da Papoula, como eu falei pra vocês. Dito isso, é uma história magnífica, é muito bem escrito, principalmente a construção de mundo, assim como eu achei Guerra da Papoula. Eu vou dar 4 estrelas, eu queria muito mais a construção e eu acho que sim, claramente dá pra entender que esse marketing foi tipo, vamos fazer um livrão de fantasia, certo? Um livrão único. Não é tão grande assim, sabe? Eu coloco um livro de 400 páginas do lado e ele poderia parecer muito melhor, mas ele foi usado pra vender como um gigantão. E se ele foi usado para vender como um gigantão, então por que não fazer mais páginas para explorar melhor essa conexão entre os personagens? Então por que não colocar um pouco dos pensamentos desse personagem? Por que a gente não acompanha o Robin perder a cabeça pelas ações que ele faz, sabe? Ele realmente construir isso que surge nele depois, porque só surge do nada, sabe? Então nisso eu achei meio não tão bem construído e é isso que me impede de dar 5 estrelas. Dito isso, eu acho que é uma fantasia incrível, eu acho que muita gente gostaria, é uma fantasia, pelo que a gente sabe, volume único, né? E eu acho que o final dela tá ótimo pra ser como tá. Eu entendo se a autora quiser fazer mais, mas eu acho que não precisa. Eu particularmente gosto desses finais que a gente não sabe direito, porque essa é a vida, a gente não sabe direito o que é o nosso final, quando é o nosso final. E depois a gente não vai saber. Muito interessante a parte da linguística, acho que sim, todo mundo que tem interesse em letras, ou que gosta do lado da linguística, ou que faz letras, gostaria de ler este livro, e seria uma leitura muito interessante. E parece grande, mas não é tão grande. Então, é isso que eu tenho a dizer. Eu gostei da experiência. Com certeza eu vou continuar lendo os outros livros dela. Eu acho que ela tende a melhorar cada vez mais nesse aspecto que eu acho que peca um pouco. Até porque isso significa continuar escrevendo, né? Então,
Enfim, e não é culpa dela que ela ficou super hypada, sabe? E, enfim, eu gostei muito. Eu acho que é um ótimo livro e eu acho que muitas pessoas gostariam. Nota final fica de 4 estrelas e é isso. Essa é a leitura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele não tenha ficado tão bagunçado. Eu tô tentando voltar a ler todos os dias e li muitas páginas dele por dia pra entregar a tempo dessa segunda-feira. E deixem o gostei aqui embaixo e comentem se vocês já leram algum livro da autora, se vocês já leram este livro, o que vocês acharam. Vou adorar conversar com vocês sobre isso. E minha recomendação pra quem não leu continua sendo de tentar pegar num dia de chuva, numa semana de chuva, e ser a companhia de vocês com um chá do lado, porque eu acho que também é muito sobre isso. Eu estou querendo fazer essa série de livros em que eu leio uma fantasia a cada 2 meses pra tirar um pouco das fantasias que eu tenho na minha estante. Então eu espero que vocês gostem desse vlog, que vai se chamar Ju and Fantasies, que vai ser eu lendo e vlogando algumas fantasias que eu tenho aqui. Lembrando que eu tenho o Clube do Livro no Catarse, que este livro vai estar aqui embaixo com o link da Amazon, e qualquer coisa que você comprar por este link, você ajuda o canal no final do mês, e também que eu tenho o link da Shopee. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!